Salve, salve, galerinha! Estamos juntos para mais uma aula online. Essa é a terceira aula da série Ácidos, né? Estamos estudando as funções inorgânicas. Começamos com propriedades e caracterização dos ácidos. Vimos a parte de nomenclatura na aula 2 e hoje estamos aqui para formulação. Perceba que nossa aula hoje ela começou mais selvagem. Por quê, galera? Porque na formulação dos ácidos nós temos aí alguns detalhes a serem observados de forma mais agressiva. Galera, é uma das partes mais importantes que nós temos para você levar para outras partes da química, né? Você saber dentro de um contexto pegar ali o nome do ácido e saber chegar até sua fórmula molecular. Bora para nossa aula. Vamos lá, galera. Espalhando química nesse mundo selvagem. Começando pela formulação dos hidrácidos, muito simples. Você vai pegar a carga do hidrogênio, nesse caso mais um, e vai cruzar com a carga do elemento X, né? Que vai ser menos essa valência. Lembrando que a carga, nesse caso, diferente do NOx, é o número de elétrons que falta para esse X atingir o octeto. Ao cruzar essas cargas, obviamente sem levar em consideração o sinal negativo, você obtém o respectivo índice, formando aí um ácido H carga X. Professor, mas e se fosse para entender como seria? Através do exemplo você vai entender. Ácido fluorídrico. Procurei o flúor na tabela periódica e encontrei na família dos halogênios. Se ele é da 7A, falta ele ganhar um elétron para atingir o octeto. Vamos então formular esse ácido. H mais 1, flúor menos 1, cruza as carguinhas, eu vou obter o ácido HCl. Sempre lembrando da nossa aula anterior, a terminação hídrico garante que nós estamos falando de um ácido que tem ausência de oxigênio, portanto, um hidrácido. Moçada, da mesma forma, os outros ácidos da família 7A, HBr, HI, HF, ok? Vamos fazer agora com o ácido sulfídrico. Lembrando que sulfur vem do enxofre, que está na família 6A, família dos calcogênios. Vamos então, H mais 1, 2 elétrons falta para o enxofre atingir o octeto, então ele é menos 2, deu uma cruzadinha de leve, não comentou nada com sua mãe. Gente, para com essas bobeiras, vamos lá. Nós vamos formar então H2S, esse é o ácido sulfídrico, como vimos na aula anterior, com a possibilidade também de usar o sulfeto de hidrogênio no ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio. Galera, formulaçãozinha dos hidrácidos, muito simples, você vai cruzar a carga do hidrogênio com a carga do ânion que compõe essa estrutura, ok? Bom, como fizemos na outra aula, vamos agora dar aquela ênfase especial para os oxiácidos, ok? Vamos para o exemplo. Queria montar o ácido sulfúrico. Terminação ico, eu sei que é para o maior NOx. Então vamos lá? Previsão que você tem que fazer dos possíveis NOx. Enxofre, família 6. Possibilidades de NOx, a própria família diminuindo de 2 em 2. Mais 6, mais 4, mais 2. Vou usar ico, oso, hiposo. Bom, galera, como a terminação do meu ácido é ico, eu sei que eu vou ter que fazer uso do NOx mais 6. De forma semelhante ao que fizemos por hidrácidos, nós vamos agora cruzar o NOx do enxofre com o NOx do oxigênio, para formar o óxido correspondente. Então vamos lá, enxofre mais 6, oxigênio menos 2. Com uma diferença, hein, galera? Lá a gente cruzou a carga, que é quantos elétrons faltaria para ele atingir o octeto. Aqui nós estamos usando o NOx, que como já vimos, é vinculado ao sufixo que você usou. Se é ico, se é oso, se é hipooso.
Deu uma cruzadinha, você formaria S2O6. Vamos simplificar, porque vamos sempre trabalhar com a fórmula mínima. Então chegaremos ao SO3. Galera, também não é o objetivo dessa aula, nós vamos ver isso mais à frente, mas aqui está o óxido ácido que vai reagir com a água para formar o ácido que você quer. Então, já até entreguei que nós vamos fazer agora. Colocar água e somar ao óxido, compondo a estrutura do H2SO4. Galerinha, então qual é o princípio básico para formular um oxiácido? Cruzar o NOx, formar o óxido correspondente, colocar água para chegar no ácido que eu quero. Estamos diante, então, do ácido sulfúrico. Professor, e se eu quisesse o ácido sulfuroso? Basta tirar um oxigênio. Vimos que por isso que a variação do NOx é de 2 em 2 unidades, porque o NOx do oxigênio é -2, ok? Nesse momento surge o questionamento. Eu sempre vou colocar uma única molécula de água para somar ao óxido e compor a estrutura do meu ácido? Bom, gente, talvez aí esteja o maior segredo dessa aula, o número de moléculas de água que nós vamos acrescentar em cada caso. Observe a regrinha. Boro e família 5A, exceto nitrogênio, nós iremos acrescentar 3 águas. O silício é o único que nós vamos colocar 2 moléculas de água. E os demais elementos que compõem ácidos, nós vamos colocar uma única molécula de água. Esse número de moléculas de água que estamos vendo aqui não tem uma explicação teórica que seja, vamos falar assim, coerente com a estrutura do ácido. Mas é o número de moléculas de águas aceitas por cada um deles numa conformatação que nós vamos chamar de orto. Essa conformatação orto, ela estaria expressando o número normal de moléculas de água que eu coloco nessas estruturas. Repetindo, boro e família 5A, exceto o nitrogênio, eu vou acrescentar 3 moléculas de água. Silício, 2. Os demais, 1. A terminologia orto, que deve preceder o nome do ácido, ela é optativa. Geralmente, tudo que é optativo em química, a gente não usa. Por exemplo, eu falaria ácido ortofosfórico. No caso, eu tenho a liberdade de falar apenas ácido fosfórico, ok? Agora, por que tem essa terminologia orto? Porque nós teremos outras 2 possibilidades. Meta é a molécula orto que nós vamos excluir uma molécula de água. Para entender, você pega o ácido ortofosfórico, diminui uma molécula de água, faz uma subtração. E você tem ali a estrutura do ácido metafosfórico. E por último, nós temos uma conformatação conhecida como piro. Você vai multiplicar o orto por 2 e retirar uma molécula de água. Ok? Então, galera, as 3 conformatações que estão vinculadas ao grau de hidratação de um ácido serão orto, número normal de moléculas de água que eu coloco. É a nossa regrinha, ok? Meta, eu monto o orto e tiro uma água. E piro, eu multiplico o orto por 2 e depois tiro uma água. Esses são prefixos que nós vamos empregar para graus de hidratação diferentes para cada um desses ácidos. Professor, desistir eu falo com quem? Para de bobeira. Vamos fazer os exemplos e entender isso bonitinho. Por exemplo, gostaria de montar o ácido hipofosforoso. Galera, se não está utilizando o prefixo meta nem piro, significa vou colocar o número de águas definidos por nossa regrinha. Vamos lá? Você pensando alto. Fósforo família 5A. Possibilidades de NOx. Mais 5, mais 3, mais 1. Se fosse mais 5, usaria ico, mais 3, oso, mais 1, hipooso. Obviamente, eu estou vendo no nome proposto que eu estou utilizando hipooso. Vou usar o menor NOx possível, mais 1. Vamos lá? Fósforo mais 1. Oxigênio, menos 2.
vamos formular o nosso óxido. Dá aquela cruzadinha, P2O. Como é um elemento da família 5A, combinamos da nossa regrinha que são acrescidas 3 moléculas de água. Então, nós vamos agora colocar 3 moléculas de água e formular o H6P2O4. Sempre na química inorgânica, vamos trabalhar com a fórmula mínima. O momento que der para você simplificar a estrutura é o momento que você vai fazer. Então, tá aqui, dá uma toradinha de leve, sem comentar nada com sua mãe. Gente, vamos parar de novo com essa bobeira. Estamos com o nosso ácido montado, o fogo de artifício e tudo mais que a gente tem direito. H3PO2. Galera, então o ácido hipofosforoso é o H3PO2. Lembra? Exceção, só tem um hidrogênio ionizável. Já reafirmamos isso nas aulas anteriores. Ok? Vamos para mais um exemplo. Ácido metabórico. Opa, a palavra meta, ela vai expressar que temos um grau de hidratação diferente. Mas tudo bem, gente, esquece o meta e vamos montar o ácido bórico. Boro, família 3. Possibilidades de inox, mais 3, mais 1. Usaria mais 3, ico, mais 1, oso. Como eu quero o ácido com a terminação ico, quer dizer que o NOx a ser empregado é o mais 3, o maior da família. Bora lá. Boro, oxigênio, cruzou, formei o óxido. B2O3. Lá na nossa regrinha, o boro, junto com a família 5A menos o nitrogênio, eu tenho que colocar 3 moléculas de água. Assim vou fazer. 3 moléculas de água. Para obter H6B2O6. Simplificando a estrutura, nós temos H3BO3. Quem é esse? Ácido bórico. Então, se o questionamento fosse o ácido bórico, tá aí a minha resposta. Só que ele quer o ácido metabórico. Eu vou lembrar que o meta é a estrutura do orto, que eu fui lá e excluí uma água. Então, eu vou tirar uma molécula de água e chegar até o ácido que eu queria, HBO2. HBO2, então, é o meu ácido metabórico. Fera radical, gente, muito tranquilo. Dessa forma, você está compondo a estrutura do seu ácido sem ter que decorar. Obviamente, com o uso, você vai aprendendo o número de moléculas de água a ser acrescido para você compor o orto, que é a única coisa que temos que lembrar nessas composições. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Ácido pirofosfórico. Vou utilizar o elemento fósforo. Família 5A pode ser mais 5, pode ser mais 3, pode ser mais 1. Ico, oso e hipooso. Como o ácido que eu quero é o ico, eu vou ter que fazer uso do NOx mais 5. Vamos lá, esquece o piro e vamos montar o ácido fosfórico. Vou fazer o uso do mais 5, cruzo esse mais 5 com oxigênio menos 2 e vou formar P2O5. Família 5A, eu tenho que colocar 3 moléculas de água. H6P2O8. Galera, você entende que para chegar no ácido fosfórico, agora eu iria simplificar essa estrutura? E simplificando ela por 2, nós teríamos H3PO4, que é o ácido fosfórico. Por que eu não vou simplificar? Porque para obter o piro, a gente multiplica o fosfórico por 2, que é exatamente a estrutura que nós já temos aqui antes de simplificar. Então todo mundo entende que H6P2O8 é o ácido fosfórico duplicado. Se eu tirar uma molécula de água da estrutura duplicada do ácido fosfórico, eu estou montando a estrutura do pirofosfórico. Então tá aí, quem é o ácido pirofosfórico? H4P2O7. Galera, uma característica que você vai observar na estrutura do ácido pirofosfórico,
E qualquer piro que surgir é o elemento central em duplicidade com índice 2. Então, quando você percebe num ácido inorgânico esse 2 como índice no elemento central, significa que aquela estrutura foi multiplicada por 2. Portanto, estamos diante do ácido piro. Esse é o pirofosfórico. Perfeito, galera? Então, peraí, o meta eu simplesmente tiro uma água. O piro eu tiro uma água da estrutura duplicada do ácido original. Excelente, galera. Vamos à frente. Ácido nitroso. Eu sei que o nitro vem do elemento nitrogênio, que é da 5A. Nós temos aqui as possibilidades de NOx mais 5, mais 3, mais 1. Usaria ico, oso, hipooso. Eu quero a terminação oso. Vou fazer uso do NOx mais 3. Cruza nitrogênio mais 3 com oxigênio menos 2 e vou formar o óxido N2O3. Para esse óxido se tornar um ácido, basta dar uma molhadinha. Família 5A, eu coloco 3 águas menos o nitrogênio. Então, o nitrogênio é uma exceção para a família 5A, portanto, eu vou acrescentar uma única molécula de água. Vamos formar H2, N2O4. Ao simplificar, teremos aqui HNO2. Eu não só descobri que o ácido nitroso é HNO2, como se eu quiser o ácido nítrico, basta colocar um oxigênio e subir na escala, que seria o HNO3. Muito bom, galerinha. Essa é a ideia para você formular um oxiácido, ok? Bom, moçada, mais um exemplo. Ácido perclórico. Per significa que eu vou acima do maior. Família 7A pode assumir NOx mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Perico, ico, oso e hipooso. Eu vou querer usar mais 7 porque é perico. Cloro mais 7 cruza com oxigênio menos 2. Vamos formar então Cl2O7. Gente, já adiantando a nossa aula de óxido, né? Nós temos óxidos de caráter ácido, que ao entrar em contato com a água, reagem formando o ácido correspondente, os famosos anidridos. Essa substância que você está diante dela é o epitóxido de dicloro. Seria então o anidrido que vai formar o meu ácido perclórico, tá? Muito bom, vamos colocar uma água e formar H2Cl2O8. Ao simplificar essa estrutura, nós temos a fórmula do ácido perclórico, HClO4. Gente, quem assistiu a segunda aula, lembra de eu falar de alguns elementos do grupo B, que são elementos de transição, que têm a possibilidade de formar ácidos. Os elementos que nós vamos ter que lembrar é o manganês e o cromo. Lembrando que, sendo um elemento de transição, ele não tem variação de NOx de 2 em 2, como nós vimos no caso dos elementos representativos, que é do grupo A. Vamos só lembrar dessa conformatação? O manganês é da 7B, ele assume os NOx mais 7, mais 6, mais 3 e mais 2. Eu usaria as terminologias perico, ico, oso e hipooso. Só lembrando que o NOx mais 3 e o NOx mais 2 não são conformatações que assumem caráter ácido. Então o manganês ele só vai manifestar acidez com os dois maiores NOx possíveis, mais 7 e mais 6. Como eu quero permangânico, eu vou utilizar o NOx mais 7. Mais 7, menos 2, cruzou, formei o óxido Mn2O7. Dá uma molhadinha. Formaremos H2Mn2O8. Ao simplificar, estamos diante do ácido que queremos, o ácido
permangânico. Eu havia comentado na aula anterior que a diferença do permangânico por mangânico não é um oxigênio. Por isso que varia apenas uma unidade, mais 7 para mais 6. Se você utilizar do mesmo princípio para montar o ácido mangânico, você vai descobrir a fórmula H2MnO4. A diferença está no número de hidrogênios, ok? Galerinha, para fechar, vamos fazer um exemplo com o cromo. E aí eu vou te dar mais uma dica de saúde, sobrevivência e ambiente hostil. Que aparece nesse ácido, ácido dicrômico. Esse di é uma possibilidade que você tem para o piro. Então, se eu quisesse falar ácido pirocrômico, eu estou falando a mesma coisa que ácido dicrômico. E agora fica fácil entender por que do di. O elemento central ficará em duplicidade, com índice 2. Mas vamos lá, lembrando, estou usando cromo. Cromo é da 6B, tem anomalia de NOx, porque ele é um elemento de transição, ou seja, o NOx não tem variação de 2 em 2. O cromo assume o NOx mais 6, mais 3, mais 2. Ico para o maior NOx, oso para o intermediário, hipooso para o menor. Da mesma maneira que o manganês, o mais 3 e o mais 2 não assumem caráter ácido. O único com caráter ácido com cromo é o NOx mais 6. Portanto, vamos montar essa estrutura. Mais 6, menos 2, dá uma cruzadinha, vamos formar Cr2O6. Não deixa para simplificar depois. Você vai simplificar sempre que for possível. Então, aqui, ao simplificar, nós temos o óxido que dará origem ao ácido crômico, o CrO3. Ok? Esse óxido, ao ser hidratado, formará o ácido. Então, mais uma água, já que aqui nós estamos diante do elemento que está na nossa regrinha como os demais. Formaríamos, então, o ácido crômico, H2CrO4. Não quero o ácido crômico, eu quero o dicrômico ou pirocrômico. Como é que eu faço um ácido orto virar piro? Multiplico ele por 2, H4Cr2O8, e vamos excluir uma molécula de água. E aí sim teremos a estrutura do ácido pirocrômico, conhecido à noite como dicrômico. H2Cr2O4. Esse é o ácido pirocrômico ou dicrômico. Já adiantando as nossas aulinhas lá da frente, se esse ácido ionizar, ele vai formar o íon dicromato. Lembra? A terminação ico, quando for virar o ânion, vai virar ato. O dicromato, então, é, na verdade, o pirocromato. Galera, tá aqui uma das aulas mais importantes dos ácidos, porque é uma das dificuldades que muitos alunos têm. Pegar o nome e chegar na fórmula, sem ter que decorar essa fórmula como princípio. Então, nós vimos que basta você identificar o NOx, cruzar com o oxigênio, formar o óxido correspondente, hidratar. Simplificar sempre que der. O grande segredo da aula está em você treinar o número de moléculas de água que eu vou colocar. O maior grau de hidratação que nós temos é o orto, que você tem que colocar o número correto de moléculas de água de acordo com a regra. Meta, você exclui uma molécula de água, e piro, você multiplica a molécula por 2 e depois exclui uma molécula de água. Galerinha, peço mais uma vez, elabore o seu resumo, faça um estudo bem detalhado dessa aulinha de hoje e, obviamente, eu te espero para a nossa última aula na série de ácidos, onde estaremos trabalhando com as principais aplicações dos principais ácidos. Beijo no coração e te espero na próxima aula. Valeu!